Boa noite, meus amigos. Boa noite, irmãos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Agradecendo primeiramente a Deus por esta oportunidade, por estarmos aqui para aprender um pouco mais em torno da doutrina espírita, que é a mesma doutrina do Cristo. Quero agradecer também a nossa irmã Alaide, do NEICA, a presidente do NEICA, que é o Núcleo Espírita Irmã Clara de Assis, que nos dá essa oportunidade de aqui fazer essa palestra, não gosto muito de falar que é uma palestra, mas passar uma mensagem. Embora estejamos de modo virtual, mas sentimos muito a presença física, né? A sensação da presença física. Então, que Deus proteja cada um de nós e que possamos, na noite de hoje, receber tudo aquilo que estamos buscando para o alívio das nossas almas. O tema que nós escolhemos para a noite de hoje vai tratar de uma das leis de Deus, que fazem parte das leis naturais, das leis divinas, que é a lei de reprodução. E está contida no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 4. Então, nós sabemos que Deus criou as suas leis para estabelecer a harmonia na sua criação, para estabelecer a harmonia do universo, a harmonia entre os homens. E sendo de Deus estas leis, nós cremos que elas são leis perfeitas e, consequentemente, são leis boas. E o ser humano, na verdade, ele se torna muitas vezes infeliz porque ele foge ao cumprimento destas leis. Então, dentre essas leis criadas por Deus, nós encontramos a lei de reprodução. E como o próprio nome sugere, é uma lei que trata ou que se refere à reprodução, como o sexo, a castidade, o casamento, o divórcio, os filhos, os métodos anticoncepcionais, enfim, tudo aquilo que envolve a sexualidade é tratado nesse capítulo da lei de reprodução. E todo o tema desta lei, ele está abordado, como falamos, na 3ª parte do Livro dos Espíritos, e está centrado na sexualidade humana. Então, a lei de reprodução, ela pode ser uma lei, ou melhor dizendo, ela por ser uma lei natural, uma lei divina, ela está dentro do planejamento divino. Então, quando se fala em reprodução, quando se fala em sexualidade, não é nada, principalmente quando se fala em sexualidade, né? Não é nada perigoso de se falar, porque Deus não criaria em suas leis algo que nós não pudéssemos comentar, algo que nós não pudéssemos praticar. Então, por muito tempo, e ainda hoje, a gente tem muita dificuldade, principalmente com relação aos nossos filhos, de falar sobre sexualidade, né? Mas a gente não deveria ter esse medo, esse receio. E a doutrina espírita, dentro dessa lei de reprodução, ela nos dá uma segurança muito grande para que a gente possa tratar do assunto. Então, lá na primeira pergunta do capítulo, que fala sobre a lei de reprodução, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos respondem: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria.
Ou seja, se não houvesse a reprodução, o mundo, né, o mundo corporal, as raças, os animais, as plantas, nada disso existiria, porque é através da reprodução que se criam novos corpos. Então não existe nada de errado em relação à sexualidade. A reprodução dos animais, ela se dá pelo instinto. Na sexualidade humana entra em cena a vontade, o livre-arbítrio, ou seja, entra aí responsabilidade, porque fazer sexo não é algo errado, não é algo ruim, mas ele exige de nós uma grande responsabilidade. Então, ela depende do nosso livre-arbítrio, onde o homem pode correr o risco do exagero e que pode se desencadear em vício ou luxúria, que é um comportamento desmedido em relação aos prazeres sexuais, pelo mau uso que o homem faz da sexualidade que está dentro das leis divinas. Então vejam só, fazer sexo, na verdade, não é proibido, não é algo pecaminoso. Agora, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não entre num ciclo vicioso, não entre no exagero. Assim como o homem se prejudica no exagero do trabalho, ou seja, que é uma lei divina também, a lei do trabalho é uma lei divina. Mas quando nós exageramos demais no nosso trabalho, nós cansamos o nosso corpo físico. A nossa liberdade, quando nós exageramos na nossa liberdade, que é uma lei também divina, que é uma lei de Deus que consta lá, que faz parte das leis morais, quando nós abusamos no exercício da nossa liberdade, nós também nos prejudicamos. Quando nós abusamos no exercício da nossa conservação, nós também nos prejudicamos. E da mesma forma com relação à sexualidade. Quando nós exageramos no exercício da nossa sexualidade, nós também nos prejudicamos e vamos colher, E vamos colher frutos desses exageros. Então, durante muito tempo houve muito preconceito, como se fosse uma coisa pecaminosa, falar em sexo. Nada do que Deus faz é errado. E como dissemos no início, ele não criaria leis suas das quais o homem não pudesse praticá-la, porque as suas leis são leis boas e são justas. E por serem leis boas e leis justas, nós como seres humanos, como suas criaturas, como criaturas de Deus, nós podemos fazer uso dessas leis dentro das nossas responsabilidades. Então o apóstolo Paulo, ele já dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas nem tudo convém. Ou seja, as coisas podem ser lícitas, as coisas podem ser livres para serem feitas, mas nem tudo aquilo que é livre me convém fazer. Então, por isso que o exagero nos traz consequências más. Então, esse aviso, essa recomendação do apóstolo Paulo é um aviso sobre os perigos do exagero, sobretudo aos exageros sexuais. E Deus nos mostra o caminho que devemos seguir, mas Ele nos permite fazer nossas próprias escolhas, e cada pessoa é responsável pelas suas ações. E sem a reprodução, que é a vontade do Criador, o mundo das formas deixaria de existir, como nós vimos na primeira questão
que abre esse capítulo da lei de reprodução. Pois em tudo há o germe da multiplicidade. Então as plantas se reproduzem, os animais se reproduzem, os homens reproduzem. Então tudo isso faz parte da lei de reprodução. Então o crescer e multiplicai é lei de Deus em todos os quadrantes da natureza. Então é através da reprodução que o homem, que se criam outras criaturas, outros corpos, que Deus cria o espírito. Ele nos criou, mas os corpos são criados entre as criaturas. E na pergunta 687 do Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta aos espíritos: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? Que a gente vê o crescimento populacional. Se a gente for ver agora o censo que saiu de 2019, acho que é 2019, que acho que é feito do ano anterior, a nossa população aqui em Florianópolis, de 300 e poucos mil, que era a nossa população, hoje já estamos em 500 e poucos mil. Então, imagine, isso aí a nível de população brasileira e a nível de população mundial, cresce a cada dia. Então, Kardec ele pergunta se esse crescimento populacional chegará um tempo em que seja excessivo na Terra. Ou seja, vai ter gente demais na Terra? A China é um dos países com maior número de população. Então os espíritos respondem: não será excessivo. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma, faz de inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então Deus ele é muito perfeito na sua criação. Então jamais ele iria deixar que o crescimento populacional se tornasse algo excessivo na Terra. Não, ele na verdade ele mantém esse equilíbrio, né? E como nós temos uma visão muito estreita da natureza, nós temos uma visão muito estreita das questões da vida, às vezes nós não conseguimos compreender isso. Mas a imensidão de Deus nos permite, nos dá condições de entender da grandiosidade divina. E a pergunta 689 do Livro dos Espíritos também pergunta o seguinte: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Então está perguntando se nós hoje, se a nossa população hoje, da forma como nós somos hoje, se nós somos uma criação nova ou se nós somos descendentes de povos primitivos. Bom, a doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos que viemos de longa jornada. E a nossa maior missão como espírito é buscarmos a nossa perfeição espiritual, a nossa perfeição moral. E evidentemente que isso não se pode dar numa única vida. Eu não vou conseguir ser um ser perfeito, um espírito celestial, vamos dizer assim, numa única encarnação. A gente não tem condições de ser perfeito. A gente conhece, a gente vê hoje, a gente percebe as nossas imperfeições, a gente vê as imperfeições também das outras pessoas. Então, como querer que um espírito, que nós
nos aperfeiçoemos numa única existência. Então, à medida que o homem vai se aperfeiçoando, que ele vai se evoluindo, que ele vai evoluindo nas diversas vidas sucessivas, ou seja, de encarnação a encarnação, porque nós estamos hoje encarnados, mas já viemos de um outro passado. Estamos encarnados, vamos morrer, vamos desencarnar, vamos retornar, e assim nós vamos nessa indas e vindas, nós vamos aprendendo, vamos tropeçando, vamos aprendendo, vamos tendo dificuldades, e vamos com essas dificuldades, com esses tropeços, evoluindo. E à medida que nós vamos evoluindo em espírito, nós também começamos a evoluir em corpo, vamos dizer assim. Ou seja, nós somos descendentes, ou nós já fomos aqueles espíritos primitivos de outros tempos. E que à medida que nós vamos evoluindo na nossa inteligência, vamos evoluindo na nossa moral, vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos adquirindo outros corpos que nos permitem desenvolver a nossa inteligência, vamos dizer assim, a nossa capacidade. Porque imagine se o espírito ele evolui, e se nós não tivéssemos essa condição divina de termos um corpo que pudesse um corpo melhor que pudesse nos auxiliar na nossa evolução, aí a gente não veria a justiça divina. Então Deus, a gente vê a bondade dele nas formas da vida. Então nós somos descendentes de raças primitivas. Algumas raças vão desaparecer, os corpos daquela raça, mas aquele povo, aqueles espíritos que hoje ocupam, vamos dizer assim, ocupam em termos, a gente não, né, que ocupam, que ocupam aquele corpo, tá? Aqueles espíritos vão ser sempre os mesmos. Porque eu estou nesse corpo hoje, mas eu sou o mesmo espírito, talvez um pouquinho melhor, tá? Ou menos pior do que eu era a encarnações passadas, talvez de outras encarnações. Talvez não, com certeza o meu corpo era outro, não era esse mesmo corpo aqui, mas eu como espírito, eu sou o mesmo. Então nós como espírito, nós somos eternos. Agora, esse corpo aqui, ele não é eterno. Ele vai se extinguir com o tempo. Da mesma forma como os povos primitivos hoje estão extintos. Mas aqueles espíritos, eles foram evoluindo e estão chegando da mesma forma como nós estamos aqui. Nós também já passamos por essa fase. Então, aqui, do ponto de responder, reformulando novamente a pergunta do Livro dos Espíritos, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E os espíritos respondem, do ponto de vista físico, os corpos da raça humana procedem dos corpos primitivos, graças à lei da reprodução. Então, a nossa raça atual, ela procede dos corpos primitivos em função da lei de reprodução. Os homens atuais são os mesmos espíritos que compuseram um dia as raças primitivas e agora voltam para se aperfeiçoarem em novos corpos. A atual raça humana terá sua fase de decrescimento e de desaparição,
e serão substituídas por outras raças mais aperfeiçoadas. Então quer dizer que vão acabar conosco? Vão acabar conosco para botar outra raça mais aperfeiçoada? Não, não é que vão acabar conosco. Os nossos corpos é que vão se acabar. Mas nós, quem retornará somos nós mesmos, somos os mesmos espíritos. Então nós vamos evoluindo, mas vamos adquirindo um corpo compatível com a nossa evolução. Então aquela história que muitas vezes tem, não me lembro agora o nome, fugiu, de que homens podem reencarnar em corpos de animais, isso aí não existe. Isso aí é regressão. Isso aí é diminuir, e o espírito ele não regride, ele progride. Então a nossa tendência é daqui para frente, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa perfeição intelectual, moral, espiritual, nós vamos chegar a um tempo que vamos adquirir corpos diferentes. Hoje nós precisamos de um pulmão para respirar, precisamos de um fígado, mas será que um dia nós vamos precisar desses órgãos? Não se sabe se a gente vai precisar. Não se sabe. Como nós vamos evoluir, talvez Deus nos permita ter um corpo que não precise de determinados órgãos para que a gente mais, isso é uma suposição, isso é o que eu estou deduzindo por aquilo que nós estamos conversando aqui. Já que nós evoluímos, vamos ter um corpo um pouco melhor para acompanhar essa nossa evolução. Então, as raças primitivas tendem a desaparecer em quase todos os seus aspectos. Se as almas crescem espiritualmente, elas devem encontrar corpos compatíveis com a sua evolução. Isso é justiça. Então, se nós estamos evoluindo, então a alma vai começar a encontrar corpos compatíveis com a sua evolução. Então, fiquemos. Uma vez eu costumo dizer, poxa, como nós já fomos feios, né? Chegar a esse ponto, não que eu seja uma pessoa bonita, mas acredito que a gente já foi um pouco pior, já foi um pouco pior. Então, o progresso é força de Deus, que aperfeiçoa todos os aspectos da vida, deixando o rastro do amor de Deus por todos os lados. Deixa eu só controlar o nosso tempinho aqui. Deixando os rastros do amor de Deus por todos os lados e em todas as formas. O homem de hoje já esteve no reino animal e por isso deve procurar ajudá-lo no que puder, pois tem ele alguma coisa do que é hoje. Então, por isso nós não devemos maltratar os animais, porque nós viemos desse mundo animal, muito embora muitos não aceitem essa ideia. Os que se encontram à nossa frente, como no caso dos espíritos angélicos, estão sempre cooperando com a nossa subida. Os homens nunca foram desde o princípio homens. Eles passaram pela fieira das formas incontáveis para chegarem onde estão estagiados, e ainda existem caminhos sem fim que eles deverão percorrer. Então, estamos aí, nós, assim como os espíritos angélicos estão sempre cooperando conosco para que a gente possa subir cada vez mais, nós também devemos cooperar com aqueles que estão na nossa caminhada também, que estão junto conosco na mesma caminhada. O uso da inteligência no aperfeiçoamento da raça. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais da ciência não é contrário à lei da natureza, que Kardec pergunta se o aperfeiçoamento, né, dos vegetais e dos animais pelo homem, se isso é contrário à lei da natureza. E os espíritos respondem que não, que isso não é contrário à lei da natureza. Tudo se deve fazer, diz o Espiritismo, para se chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins.
Agora, se o homem, como nós falamos lá no início, se ele abusa do seu livre-arbítrio, se ele abusa da sua inteligência, se ele tenta aperfeiçoar uma raça animal, uma raça vegetal, com fins únicos para eles ou com fins puramente financeiros, essa não é o objetivo do aperfeiçoamento do uso da inteligência que Deus permite, onde Deus nos permite aperfeiçoar os vegetais e os animais. Então, como a perfeição é a meta para a qual tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, nunca será contrário às leis de Deus o uso da inteligência visando o progresso, pois a recebemos de Deus para que, sob a força do tempo, fôssemos co-criadores na sua obra. Jesus Cristo foi igualmente um portador da sabedoria divina, que veio nos enviar como empregar todas as nossas possibilidades de servirmos de instrumentos para a nossa própria felicidade. Quantas coisas já foram descobertas pelos homens de ciência que hoje trazem a paz e o conforto para a humanidade. A gente vê quantas coisas criadas pelos homens, como vacinas, remédios, hoje estão aí em busca da vacina, da descoberta da vacina, que possa combater esse vírus, o coronavírus. Então existe, com certeza, Deus está trabalhando, os bons espíritos estão, com certeza, intuindo os cientistas, os pesquisadores, para que eles descubram a vacina para combater esse coronavírus. Então, a perfeição é a meta de luz. E naquilo que se refere aos homens, esses não devem esperar somente de Deus o progresso das coisas. Então, o homem também ele contribui para o progresso. Ele não deve esperar só por Deus. Necessário se faz que as mãos humanas se movimentem para o crescimento de todas as coisas. E quanto aos obstáculos da reprodução? Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: são contrários às leis da natureza e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Então a gente sabe que tem países ou tem pessoas tem países que na China, por exemplo, tinha uma época, não sei se hoje ainda é vigente na China, mas eles não poderiam, tinha uma lei que proibia o casal de ter mais filhos, ou enfim. Então é isso que Kardec está perguntando aqui para os espíritos. Se são contrários às leis da natureza, as leis e os costumes humanos que impedem a reprodução. E os espíritos respondem assim: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. Se esse obstáculo vem tentar embaraçar a natureza das coisas, ou seja, se ele vem tentar para atrapalhar a natureza das coisas, aí é algo contrário à lei geral de Deus. Tudo na natureza busca o equilíbrio, usando de todas as formas possíveis, e o homem deve observar a lei natural suave e harmoniosa. Então, todas as nossas ações sempre estão de conformidade com as leis divinas.